A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, daremos continuidade à entrevista do contista Davi Oscar Vaz. Davi, é necessário muita leitura para começar a escrever? O escritor é aquele que descobriu na escrita uma forma de expressão que sem a qual sua vida seria muito pobre. Então, menos que um dom, escrever é uma necessidade, talvez uma maldição, porque é muito difícil que esse homem consiga viver sem a escrita. Agora, como esse homem tem a necessidade de dizer da forma mais precisa o que tem a dizer, não existe bom escritor que não seja também um bom leitor. É preciso ler muito, aprender com os grandes a precisão, a clareza, a organização e também a leveza, a crueza, a sutileza. Quais foram os seus autores preferidos e por quê? Tenho muito orgulho das minhas influências. Quando se gosta de um autor, procura o aspirante a escritor tentar imitá-lo. O passo seguinte, e esse é o fundamental, é quando se quer entender mais profundamente como tal escritor obteve certo efeito, ou conseguiu despertar no escritor iniciante um determinado sentimento. Os autores que tiveram esses efeitos sobre mim foram Machado de Assis, Guimarães Rosa, Júlio Cortázar, Jorge Luis Borges, Anton Chekhov, Dostoiévski, só para citar alguns, que eu percebo essa influência e deixar de fora os poetas. Em que a leitura de alguns clássicos o ajudou na elaboração dos seus contos? Sim, os clássicos são fundamentais no sentido pleno da palavra, fundamentam nossa escrita. Alguns de meus personagens já experimentaram a saudade de sua Ítaca e de sua Penélope, a cólera de Aquiles. Como se pode sondar a loucura e a realidade sem roçar em Dom Quixote? Por que a escolha desses 3 contos, dentre os vários que já escreveu? Existe alguma razão? Confesso que sempre tenho dificuldade com esse tipo de escolha. O critério aqui não foi o da qualidade, mas de dar uma ideia da diversidade da minha escrita. Vamos à leitura do seu segundo conto, retirado do livro A Urna, chamado A Casa. Talvez eu tenha criado as estrelas e o sol e a enorme casa, mas já não me lembro. Jorge Luis Borges, A Casa de Asterion. A noite estava quente, apesar da chuva da tarde. O homem penetrou no jardim da casa, sentou-se ao lado da cerca viva lateral e fez de um grande tronco o escudo que o ocultava dos olhos da rua. Nessa posição, seus pés empapavam numa poça amarela. Os outros chegariam logo, pensou, não sem alguma resignação e algum medo. Mais uma vez, mas agora, em condições menos tranquilas, ele veio ver a casa. Seus olhos buscaram a porta lateral. Devia estar aberta. E isso era mais que um pressentimento. A casa toda penetrava-lhe pelos olhos. A vista foi escalando os andares superiores. Os pavimentos haviam de ser 3 ou 4 irregulares. As janelas tinham formas ogivais e as paredes silenciosas e cinzentas. A falta da luz do sol e o medo desvaneciam-na. Ouça no nosso próximo programa a continuação do conto A Casa, de Davi Oscar Vaz. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.